Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, sou Lisa Moura e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com Alice Santiago Faria sobre obras públicas coloniais no século XIX. Investigadora auxiliar no Cham, com o projeto individual Cerca de 1892, Departamentos de Obras Públicas e a Construção Diária do Império Português, com o apoio FCT, Alice Santiago Faria coordenou, juntamente com Renata Araújo, o projeto de investigação TechNet Empire, Techno-Scientific Networks in the Construction of the Built Environment in the Portuguese Empire, com apoio financeiro da FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Licenciado em Arquitetura pela Universidade de Coimbra e com um doutoramento em História de Arte pela Université de Paris 1, o seu interesse concentra-se na investigação de obras públicas do Império Português durante o século XIX, cruzando a abordagem histórica da arquitetura com a história da ciência e tecnologia, utilizando métodos digitais de investigação no campo das humanidades. Antes de mais, muito obrigada por estar aqui e fazer parte deste conjunto de conversas. Vou partir então para a primeira questão. No âmbito da sua investigação contínua sobre o tema das obras públicas do Império Português no século XIX, destacam-se, logo nos seus títulos de investigação, três datas: o período de 1647-1871 e 1892. Que momentos demarcam estas datas e qual a importância destas para o tema? Bom, antes de mais, bom dia e obrigada pelo convite para estar aqui nesta conversa. Na verdade, a minha investigação situa-se mais no longo século XIX. A data de 1647 surge no projeto de investigação TechNet Empire, que terminou no passado mês de setembro e que coordenei com a Renata Araújo, que também é investigadora integrada do Cham e professora na Universidade do Algarve. E o TechNet Empire pretendia fazer uma leitura em longa duração das redes de mobilidade dos agentes do dispositivo colonial, ligados às transformações do território. Portanto, à arquitetura, mas à rede urbana, tudo o que liga a transformação do nosso ambiente construído, partindo das instituições administrativas e das instituições de ensino e seguindo as pessoas que, no fundo, conectavam o Império, dando corpo a estas instituições. E juntava investigadores que trabalhavam em cronologias e geografias diversas, que normalmente trabalham separadamente. Portanto, eu trabalho mais no século XIX, trabalhei mais no meu doutoramento, etc., a Índia e o Antigo Oriente Português, enquanto a Renata trabalha mais o Brasil, e num período um bocadinho anterior, século XVII, século XVIII. Portanto, a ideia era juntar uma série de investigadores que fazem trabalhos de investigação, cada um na sua cronologia e na sua geografia, que trabalhamos normalmente assim separadamente, aos bocados. Portanto, a ideia era juntar-nos e ter um olhar conjunto sobre o Império. 1647 é a data consensualmente considerada pela historiografia portuguesa como o início da aula de fortificação e arquitetura militar de Lisboa, quando ministrada por Luís Serrão Pimentel, que nesse ano, mais concretamente em julho de 1647, foi nomeado cosmógrafo-mor e lente de matemática, e é essa data que é considerada como o início da aula de fortificação.
Portanto, foi essa a referência que tomamos. Na realidade, ao longo do projeto, percebeu-se que o início do ensino da fortificação pelo Serrão Pimentel é um pouco mais tardio. Portanto, na realidade não é fácil datar uma aula não é propriamente uma instituição que tem um decreto e que é criada naquele dia, não é? É todo um processo e, portanto, às vezes não é muito fácil chegar a uma origem, a uma data. Têm muitas origens, muitas datas, muitos avanços, muitos recuos, mas pronto, aqui era preciso arranjar um intervalo cronológico e, portanto, decidiu-se que seria isto, 1647, o início da aula de fortificação e arquitetura militar de Lisboa. Depois, é um facto conhecido que, a partir dessa aula, foi criada uma rede de aulas na área da engenharia em várias partes do antigo Império Português, com tentativas mais ou menos bem-sucedidas nas diversas geografias do Império, desde o Brasil até à Índia. E em 1871 é a data que a Escola Matemática e Militar de Goa, na antiga Índia Portuguesa, é encerrada e que, portanto, representa o fim de um ciclo, e daí estas duas datas limites para este estudo. Com a independência do Brasil, o encerramento desta escola, o ensino passou a estar centrado no território metropolitano, portanto as pessoas tinham que se deslocar a Portugal para estudar ou a outros pontos da Europa, e portanto isto é mesmo o fim de um ciclo. Relativamente à outra data, 1892, está mais relacionado com o meu trabalho de investigação individual, mas é também simplesmente um ponto de referência, um ponto de charneira. É um ano em que se faz uma grande reforma administrativa no Império, onde as obras públicas estão incluídas. 1892 é o culminar de vários eventos que vão desde o ultimato britânico, começa um bocadinho antes, mas o ultimato britânico de 1890, que por sua vez leva a que seja assinado um tratado luso-britânico no ano seguinte, em que se definem algumas fronteiras em África, também se definem fronteiras em Macau em 1890, em Timor em 1893, e depois em 1892 Portugal declara a bancarrota, não é? E tem uma reestruturação da sua dívida, etc., que é um tema que os portugueses hoje em dia se conseguem bem relacionar e perceber o que é que isso implica. E passa, pronto, e há uma reforma administrativa que abrange vários setores da administração colonial, mas que nas obras públicas faz com que haja só uma coisa que interessa, que basicamente era diminuir os custos. Mas, portanto, fazem-se algumas transformações e o que me interessava aqui é que era um ano que era bom para olhar comparativamente para o que ficou para trás e para o que vem depois. Portanto, é isso, é um ponto de comparação. E pegando nesse ponto de reformas e de reestruturação, no âmbito da sua investigação, menciona que depois de um período de reformas militares instauradas pelo governo do Reino nas províncias ultramarinas, na primeira metade do século XIX, e passo a citar, em Goa reduzia-se o número de militares, mas apostava-se na arma de engenharia. Explique-nos um pouco esta relevância estratégica deste plano, que consistia em parte na formação de engenheiros luso-descendentes em Goa
e como este determinou um importante passo na autonomização destes no domínio das obras públicas na região. Sim, um pouco em sequência da pergunta anterior. Na realidade, desde o final do século XVII que existia um exército permanente na Índia e que a Índia foi um dos locais onde se tentou abrir uma aula de fortificação exatamente nessa época, no final do século XVII. E digo que tentou porque não conseguimos perceber se a aula efetivamente existiu. Houve professores nomeados, houve vontade de abrir a aula, mas havia muitas resistências e não se conseguiu chegar a uma conclusão se a aula efetivamente alguma vez aconteceu. Mas existiram muitas outras aulas de navegação, de artilharia, e as aulas de engenharia só se iniciaram mais organizadamente em 1817, quando se criou a Academia Militar de Goa. No final do século XVII, início do XIX, peço desculpa, no final do século XVIII, início do XIX, houve uma série de fatores, como a estabilização da configuração territorial de Goa, com a incorporação das novas conquistas, à ocupação e à saída dos ingleses do território já no século XIX, e mesmo o fim da própria Guerra Civil em Portugal, que fazem com que o exército da Índia passe a ser olhado por Lisboa como um peso, como um fardo para as finanças. Era mais um custo. Para além disso, também há inúmeros relatórios dos abusos que se faziam na Índia, em que as crianças quase antes de nascer começavam a receber salários e outras descrições desse género, que fazem com que ainda esse olhar do abuso fosse mais forte, não é? E, portanto, e porque não foi só em 1892, as dificuldades financeiras do Império Português são quase uma constante. Foram feitas várias reformas para tentar reduzir o exército da Índia, para reduzir despesas, e uma dessas reformas é feita em 1869, quando se faz uma organização grande da administração dos territórios ultramarinos, e nessa altura faz-se uma reestruturação ao exército da Índia, em que se reduzia muito o número de efetivos militares do exército, ao mesmo tempo que se criavam as direções de obras públicas nos territórios todos, e essa legislação tinha a linha onde se dava prioridade de acesso aos quadros das repartições de obras públicas nas antigas províncias, então denominadas por províncias do Oriente, ou seja, Moçambique, Índia, Macau e Timor, e dava aos engenheiros de Goa, dava entre aspas, prioridade no acesso a esses cargos nestes territórios todos. Portanto, representavam metade do Império, embora uma metade que já não interessava muito a Lisboa, mas ainda assim. E, portanto, há esta, por um lado, diminuía-se o dispositivo militar, por outro, dava-se mais importância aos engenheiros. Isto também tem a ver com a importância que os engenheiros ganham no século XIX, no desenvolvimento de todas as infraestruturas que nós conhecemos, não é? Estradas, portos, caminhos de ferro, etc. Pronto.
Isto acaba por não acontecer exatamente assim, porque o exército da Índia revolta-se, os militares não acham piada a que lhes sejam retirados tantos privilégios e, na sequência dessas revoltas, o exército da Índia acaba por ser extinto, a escola matemática e militar acaba por ser encerrada e, portanto, os engenheiros formados em Goa acabam por ser a maioria na Índia, porque acabam por ser relativamente poucos, mas não nos outros territórios. Embora se consigam encontrar indivíduos formados na escola de Goa em todos os territórios do antigo Império Português nesta época e não só nestes do Oriente. Portanto, a legislação acabou por não funcionar exatamente como se tinha pensado. E falando então desta organização do Império, da região Oriente, encontramos dentro deste grupo Moçambique e citando aqui também uma parte presente na sua investigação, em 1876 Joaquim José Machado refere na sua chegada a Lourenço Marques que era necessário fazer tudo. Sem exagero, não é efetivamente uma edificação pública em bom estado. Acrescentando, o meu primeiro cuidado foi escolher numa encosta próxima um local que me pareceu adequado para a nova povoação e determinar a rua em que se deviam edificar as barracas de madeira. Esta citação dá conta do parecer geral do estado das obras públicas em Moçambique na segunda metade do século XIX. De que forma atuaram as direções das obras públicas, criadas em 1869, neste território e qual o seu impacto? Que edifícios ou obras se destacam neste período? Bem, nesta pergunta há várias coisas para ter em conta. A primeira é que este decreto de 1869, que já mencionámos, dizia que deviam ser criadas direções de obras públicas em todos os territórios com uma organização semelhante, mas deixava à consideração dos governos locais quer a sua criação imediata, quer a possível adaptação da estrutura administrativa às realidades locais. E, portanto, não foram criadas todas ao mesmo tempo, e acabaram por não ser todas criadas com a mesma estrutura administrativa, embora fosse semelhante, não era exatamente igual. Por outro lado, o Joaquim José Machado vai para Moçambique enquadrado num conjunto de expedições que tinha como mentor Andrade Corvo, que na altura era ministro da Marinha e do Ultramar e dos Negócios Estrangeiros, acumulava os dois cargos, portanto era um super-ministro. Uma das tarefas que todos estes chefes de expedição tinham era criar e organizar as direções de obras públicas locais, como se elas aparentemente não existissem. Mas nós sabemos que em alguns locais elas efetivamente já existiam e que, portanto, esta coisa de nos relatórios estar que elas não existiam, eles não, antes de mim nunca fizeram nada, são queixas que são recorrentes nos relatórios todos, de todas as épocas, mas que nem sempre são verdade. Por acaso, no caso de Moçambique, não tenho a certeza que houvesse, não consegui encontrar dados suficientes que me dissessem que a direção das obras públicas já estava organizada, mas em outros locais sei que já estavam perfeitamente organizados. Pronto. E relativamente às obras e aos edifícios feitos nesta época, Maputo, na época Lourenço Marques, que ele fala, era na realidade
como ele diz, uma povoação que estava a aparecer. Eu ia dizer em desenvolvimento, mas acho que era mais do que isso. Estava a nascer. E para onde se pretendia mudar a capital, mas na realidade a capital era em Moçambique, ou seja, hoje em dia que nós conhecemos por Ilha de Moçambique. A maioria das obras realizadas nesta altura foram feitas nestes dois locais, em Maputo e na ilha, mas na realidade foram feitas obras por todo o território, por todo o território dessa época, e que eram obras de todo o tipo, desde levantamentos cartográficos, que eram necessários para depois se fazer efetivamente as obras, as estradas, a pontes, a construção dos faróis que permitiam a navegação ao longo da costa e dos rios, que era nesta altura o principal meio de como eles se moviam sempre que podiam, por ser mais rápido. A secagem de pântanos, que foi um dos grandes trabalhos que teve que ser feito em Lourenço Marques. Há a construção de hospitais, de alfândegas, de quartéis, de câmaras, de edifícios de repartições públicas, de casas para eles próprios e para os administradores, até aos caminhos de ferro, como é o caso específico da expedição de Moçambique, que foi logo com a incumbência de desenvolver, nomeadamente o Joaquim José Machado, o caminho de ferro de Lourenço Marques. Portanto, tudo o que nós podemos imaginar que seja necessário para instalar toda uma nova administração de um território, não só nova, porque estava efetivamente a ocupar, em alguns casos, zonas novas, mas também porque o modo de administrar os territórios tinha mudado profundamente no século XIX. Portanto, embora Portugal já estivesse presente em alguns destes locais, não falando agora concretamente do caso de Moçambique, na verdade, no século XIX, como a administração pública muda muito, é necessário construir todas estas novas infraestruturas. Isso também acontece em Portugal. E pegando em algo que a Alice mencionou também atrás, de haver a presença dos engenheiros formados em Goa e da sua presença nos mais diversos territórios do na altura Império Português, então é importante para esta ideia de obras públicas, são importantes os conceitos de mobilidade e circulação, quer de pessoas, quer de recursos materiais. A Alice refere inclusivamente que Moçambique se encontrava no cruzamento de três culturas: a ocidental, com Portugal à cabeça, a oriental, por via da Índia e até China, e a local. Como se fazia notar esta mobilidade, circulação e cruzamento nos diversos territórios, e especificamente em Moçambique? Eu não sei se eu digo, eu espero que eu não diga exatamente isso. De qualquer modo, sim, eu acho que as mobilidades e as circulações são importantes para perceber as obras públicas, mas não só. Na verdade, como a história do Império Português mostra bem, o globo na realidade já estava todo conectado, e essas mobilidades e circulações são modos de olharmos para a história, para termos um novo olhar para a história, que são importantes não só nesta época, mas como em outras épocas. No século XIX, isso é ainda mais claro, não só porque o mundo passa efetivamente a estar mais interligado,
mas porque essas interligações se fazem a outra velocidade que antes não se faziam, não é? É um pouco, se calhar, como agora o século XXI e o século XX. As nossas interligações fazem-se de outras maneiras e a outras velocidades que há 50 anos atrás não acontecia. Eu acho que o salto do século XIX foi talvez similar a este que se dá no século XXI. Obviamente que o Moçambique encontra-se no Oceano Índico e que o Oceano Índico foi sempre um espaço de conexões e, portanto, Moçambique faz naturalmente parte desse enorme mundo de circulações. No caso específico das obras públicas do século XIX, realmente conectam-se naquele local para começar, pessoas vindas de vários sítios, técnicos vindos de Portugal, técnicos vindos de Goa, trabalhadores vindos da Índia, com trabalhadores locais, com trabalhadores que vinham da China, mas com outros de origem indiana e de origem chinesa, mas que já tinham uma presença efetiva no território de Moçambique há várias gerações. Portanto, é uma mistura, uma circulação de conhecimentos e de culturas muito rica. E imagino que viessem outros de muitos outros sítios que nós não conseguimos encontrar nas fontes, muitas vezes porque são em número mais reduzido. Alguns com uma influência mais ou menos visível, no caso de alguns trabalhadores especializados, como por exemplo no caso de carpinteiros, às vezes é bem visível essa sua vinda de outros sítios na decoração, que nos motivos que são usados nas madeiras, etc. Portanto, há assim algumas pequenas coisas, outras maiores, como é o caso das mobilidades e da circulação de modelos, que podem ser de modelos urbanos, dos modelos das cidades, das maneiras de intervir, das tecnologias usadas, até à materialidade dos edifícios. Nesse caso, a materialidade dos edifícios, Moçambique também é um exemplo curioso na segunda metade do século XIX, porque embora nos outros territórios normalmente esta materialidade é muito local, ou seja, os materiais, embora alguns pudessem vir de bastante longe, em Timor de vez em quando havia materiais que vinham de Lisboa, e também havia materiais que iam de Lisboa para Macau, etc. Mas a grande parte dos materiais eram mais locais e, portanto, nessa materialidade, nomeadamente, por exemplo, nas telhas, é uma coisa que se nota bastante, é uma coisa muito local. Em Moçambique não era bem assim, sobretudo porque o canal do Suez permitiu que a conexão de Moçambique com a Europa se fizesse de um modo muito rápido e, portanto, de Moçambique muitas vezes o que nós conseguimos perceber é que os materiais de construção vinham diretamente da Europa e nomeadamente do porto de Marselha e que essas ligações locais não existiam tanto. E isso influi no aspecto dos edifícios, na sua materialidade, na maneira como eles eram construídos, etc. Bom, tendo em conta o nosso limite de tempo, não é? Eu acho que vou colocar aqui a última questão.
De entre as várias manifestações das obras públicas levadas a cabo durante este período, contam-se, como já referiu, edifícios como hospitais, infraestruturas ferroviárias, etc. De que forma estes edifícios e infraestruturas construídos são relevantes ainda hoje nos diversos territórios? São agentes ainda ativos e em funcionamento ou desativados por interesses também outros? Tem essa investigação também de hoje? Sim, aliás, a minha investigação normalmente faz no contraponto entre o que devia ter sido construído e o que efetivamente foi, porque isso nem sempre corresponde. Sobretudo quando há alguma autonomia, como eu já disse que já era alguns que havia nos territórios em construir algumas coisas. Portanto, aquilo que se pretendia que fosse feito e o que efetivamente está no território, acabei por conhecer boa parte destes territórios. E sim, muitas destas infraestruturas ainda estão a funcionar, e aqui estou a incluir hospitais, as estradas. Portanto, para mim, uma rede de hospitais é uma rede de infraestruturas como são as estradas. E quando alguns foram desativados, alguns muito transformados, mas ainda a funcionar, alguns na base do que existe hoje. Por exemplo, no caso das estradas ou dos portos, obviamente algumas destas infraestruturas foram radicalmente transformadas, mas o que existe hoje é o que se começou a construir no século XIX, como muitas vezes o que se começou a construir no século XIX na realidade já existia antes, não é? Nomeadamente no que diz respeito às estradas. Muitas das estradas que foram construídas é porque já existiam caminhos e estradas no sítio onde eles foram construídos. Nos sítios sim, noutros sítios não. Pronto. É tudo muito variável. A única... uma característica é que não há propriamente uma regra. Todos os territórios são um território, embora se tendesse para a uniformização, na realidade é tudo muito cheio de exceções e de modos de fazer que são particulares de sítio para sítio. Pronto. No que diz respeito aos edifícios, que são talvez a parte mais visível de todas estas infraestruturas e que nós nos lembramos mais, nós, na verdade, muitas vezes não vemos estes edifícios do século XIX, mas eles estão lá. Não os vemos porque eles não são obras espetaculares de arquitetura, como aquelas que nós nos lembramos de ver, por exemplo, que se fizeram na altura do Estado Novo nos territórios africanos, mas que são edifícios da administração corrente, sei lá, talvez o edifício da Alfândega do Mindelo, que é assim um edifíciozinho, pronto, mas esse por acaso é um bocadinho singular, talvez não seja um bom exemplo, mas o edifício dos Correios de Panjim talvez seja um melhor exemplo. O que eu quero dizer é que eles talvez não sejam obras singulares e espetaculares ao nível da arquitetura, mas estão lá, em muitos casos. Faziam no século XIX a administração colonial funcionar e hoje em dia continuam a fazer a administração pública destes locais, em alguns dos casos funcionar também. E são
pronto, na realidade foram um importante dispositivo do domínio colonial por permitirem este controle a partir da administração pública. Acho que, não sei se quer encerrar com alguma menção que acho importante no âmbito da investigação sobre o tema das obras públicas deste período. Talvez explicar um pouco melhor qual é a importância de estudar este assunto, embora eu acho que esteja implícito em tudo aquilo que eu disse, mas acho que como ao longo do século XIX se fizeram tantas transformações no território que não estou a falar na construção dos edifícios, mas, por exemplo, na secagem dos pântanos, em inúmeros aterros, nas margens dos rios, construção de infraestruturas hidrográficas, transformação da paisagem através da alteração das espécies vegetais que foram alteradas, plantadas em larga escala, etc. As alterações foram tantas que eu penso que é muito importante conhecê-las e estudá-las, tendo em conta que afetaram todos os territórios onde nós vivemos, mesmo aqueles que nós hoje em dia dizemos isto é uma floresta muito bonita, está no seu estado natural. Não. Boa parte dos casos não. E com todas estas alterações climáticas e coisas que se passam no nosso planeta, é muito importante percebermos aquilo que foi feito antes de nós, em que sítios estamos a construir, por exemplo, na Índia, só para contar assim um caso, uma vez em Goa um jornalista perguntou-me porque é que eu achava que havia tantas inundações no centro de Panjim. E o facto de haver tantas inundações é muito simples, é porque Panjim foi construído em terrenos pantanosos que foram secos e foram aterrados e etc. E, portanto, o nível freático é muito alto, basta escavar 2 metros para nascer água em qualquer sítio. E se nós não percebermos estas alterações que foram feitas na nossa paisagem, também não conseguimos atuar sobre elas hoje em dia de uma maneira mais equilibrada e que não afete tanto os equilíbrios dos sítios onde vivemos. Muito obrigada, Alice, e até uma próxima. Investigadora auxiliar no CHAN, com o projeto individual Cerca de 1892, Departamentos de Obras Públicas e a Construção Diária do Império Português, com o apoio FCT, Alice Santiago Faria coordenou, juntamente com Renata Araújo, o projeto de investigação TechNet Empire, Techno-Scientific Networks in the Construction of the Built Environment in the Portuguese Empire, com o apoio financeiro da FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Licenciado em Arquitetura pela Universidade de Coimbra e com um doutoramento em História de Arte pela Université de Paris 1, o seu interesse concentra-se na investigação de obras públicas do Império Português durante o século XIX, cruzando a abordagem histórica da arquitetura com a história da ciência e tecnologia,
utilizando métodos digitais de investigação no campo das humanidades. Cham Talks, um podcast para ouvir ciência.